Olá, queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal, dando continuidade então à nossa aula de dosimetria. Hoje, na aula terceira, analisaremos a segunda fase, a pena intermediária. Então vamos lá? Então, pessoal, na segunda fase, essa pena intermediária é onde eu analiso as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes presentes nessa fase, certo? As circunstâncias agravantes, elas estão previstas lá no artigo 61 e 62. É um rol taxativo, tá, gente? Então, não tem extensão disso daqui. Por quê, Dani? Porque nota que diante do princípio da legalidade, eu não posso aumentar. Eu só posso utilizar o que está aí. Por quê? Porque seria uma analogia em malamparte. E a gente sabe que eu não posso usar a analogia em malamparte no direito penal, certo? Por força do princípio da legalidade. Então, o rol incluído aí, no artigo 61 e 62, é um rol taxativo, ou seja, só pode ocorrer o agravamento diante dessas hipóteses, certo? Sem direito à analogia. Um detalhe importante aqui, gente, é a análise do caput do artigo 61. Por que eu falo isso? Porque é comum os alunos fazerem uma pequena confusão. Por quê? Porque a gente usa normalmente como linguajar normal nossa, é que quando a gente fala em agravar, a gente entende que é aumentar, certo? Mas vale lembrar que para o direito penal isso é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Nota que o artigo aqui, ele fala em agravar a pena, ele não está falando em aumentar. Dani, por que isso? Porque às vezes cai isso em concurso, certo? Por quê? Porque se a banca disser para vocês, às vezes ele traz, inclusive, gente, o próprio artigo descrito, ele fala assim, ó, são circunstâncias que sempre, mas ao invés de dizer agravam a pena, ele fala aumentam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. E tá errado. Por quê? Porque se ele está falando em aumentar a pena, eu estou entendendo o quê? Que ele está falando em causas de aumento de pena, certo? Então, toda vez que o legislador falar, então, em aumentar, ele está se referindo à causa de aumento de pena e não a uma agravante. E isso eu tenho que levar em consideração. Se o legislador quer falar sobre uma agravante, ele vai usar a terminologia agravar a pena, certo? Então, isso aqui é bem importante e espero que vocês levem isso lá no coração de vocês. Outro detalhe importante do caput do artigo 61 é que ele fala o seguinte, ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. O que quer dizer? Se as hipóteses elencadas de agravante no artigo 61 e 62 constituírem o crime ou qualificar o crime, eu não posso utilizar elas para agravar, certo? Então, eu vou usar elas o quê? Para qualificar e não agravar. Por quê? Porque se eu usar duas vezes, seria bis e idem. E o legislador diz que eu não posso, por conta do princípio no bis e idem, utilizar a mesma teoria, a mesma hipótese para deixar a pena mais grave duas vezes, certo? Eu estaria aplicando duas vezes e eu não posso. Outro detalhe importante aqui que merece ser destacado é o seguinte, alguns crimes nós sabemos que tem várias qualificadoras. Vamos pegar, por exemplo, o crime de furto, que ele tem várias qualificadoras, certo? Só no parágrafo 4º mesmo tem, se eu não me engano, 4 qualificadoras, lá no parágrafo 4º. Então, vamos dizer que dentre as 4, o agente ficou em 3. Dani, eu vou usar as 3 qualificadoras. Como é que eu faço com isso? Ele tem 3 qualificadoras. Eu vou pegar a pena da qualificadora, que é de 4 a 10, e multiplicar por 3? É lógico que não. E o que eu faço, então? Eu utilizo o seguinte, eu pego uma para qualificar, e as demais, o que eu faço? Eu uso ou então como agravante, ou ela como circunstância judicial, se couber, certo? Então, é assim que eu faço. Se eu tenho várias qualificadoras, eu utilizo uma só para qualificar e as demais eu uso ou como agravante ou como circunstâncias judiciais. Dentro de todas as agravantes, a que merece destaque é a reincidência, certo? Ela é uma das mais importantes, então, das circunstâncias agravantes. Tanto é que ela tem um conceito expresso na própria lei. Olha o artigo 63, o que ele fala. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, primeiro detalhe importante da reincidência.
certo? É que ela só vai acontecer quando a gente comete um novo crime, depois, ó, do trânsito em julgado, certo? Dani, se não houve o trânsito em julgado, o que acontece? Não é considerado reincidente. É isso mesmo. Por exemplo, vamos pensar na seguinte situação, ó. Aqui, o agente cometeu um crime aqui, A, certo? E não houve trânsito em julgado, certo? E ele veio aqui e cometeu o crime B. Pergunto, ele é reincidente? Não, ele não é reincidente. Agora, olha essa segunda opção. Ele está aqui, ele cometeu o crime A, certo? Transitou em julgado a sentença dele e aí ele cometeu o crime B. Aqui, ele é reincidente. Tá? Deu para entender isso? Aqui, ó, ele não é. Ele não é reincidente. Ele continua sendo primário. Nesse, por causa do trânsito em julgado, ele é considerado reincidente, certo? É isso que fala o artigo 63. O artigo 63, ele fala sobre isso, tá? Outro detalhe importante, que vale lembrar, que a gente já viu na aula passada, é o quanto à prescrição penal. Ou seja, depois que excluiu a punibilidade, o agente cumpriu a pena dele, passados 5 anos, certo? Ele não vai ser considerado, então, mais reincidente, ele volta a ser considerado primário, contudo, um primário que contém maus antecedentes, porque nós vimos que os maus antecedentes é a sobra da reincidência. Pessoal, tem uma outra coisa que eu não expliquei na aula passada também, em questão dos maus antecedentes, que eu deixei para explicar agora, porque ia ficar mais fácil de vocês visualizarem depois de ter visto a reincidência, certo? Lembra que eu falei para vocês que maus antecedentes é tudo que sobra da reincidência? Então significa que se eu não posso aplicar a reincidência, eu tenho que analisar se eu posso aplicar maus antecedentes. Pensa na seguinte situação, então. O agente cometeu um crime aqui, certo? E aí, ele veio e cometeu o crime B. Expliquei a aula passada que no crime B ele não tem nem maus antecedentes e nem é reincidente. Por quê? Porque ainda não transitou em julgado a sentença de A, certo? Durante o processo aqui do B, aqui teve o trânsito em julgado, certo? De A. E posteriormente, nós tivemos o trânsito em julgado de B. Olha o que acontece. Eu posso considerar a reincidência aqui? Não. Por quê? Porque ele não cometeu crime novo, certo? Ó, ele não cometeu o crime novo depois de transitar em julgado. Foi antes do trânsito em julgado. Mas lembra que eu falei que não pode ser, mas aquilo que não pode ser considerado reincidência pode ser considerado maus antecedentes? É esse caso. Por quê? Porque nesse trânsito em julgado aqui, ó, o que eu vou poder considerar? Eu vou poder considerar, então, maus antecedentes por conta do crime A, certo? Eu não posso considerar, embora o réu seja primário, ele continua sendo primário, mas aqui o juiz, quando for analisar a dosimetria, o que ele vai fazer? Ele vai entender que o agente é possuidor de maus antecedentes, porque ele já tem um trânsito em julgado, certo? Não pode ser reincidente, porque ele cometeu um crime ele cometeu um novo crime antes do trânsito em julgado. Mas, quando saiu o trânsito em julgado de B, o que aconteceu? Já tinha transitado em julgado A. Então, para isso, para esse efeito, ele será considerado maus antecedentes, certo? E as circunstâncias atenuantes? Elas estão previstas lá no artigo 65 e 66 e, diferente das agravantes, elas possuem um rol taxativo. Dani, como é que você sabe que elas possuem um rol taxativo? É o que fala o artigo 66. Olha o que ele fala. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Esse rol é tão exemplificativo que essa atenuante não precisa, inclusive, estar prevista em lei. Certo? Aí, a mais importante das
das atenuantes é o quê? A menoridade ou maioridade sênior prevista lá no artigo 65, inciso 1º, que fala o quê? Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, certo? O que quer dizer aqui, gente? Antes de 2002, com o advento do Código Civil de 2002, a menoridade civil, que antes era de 21, passou a ser de 18. Mas até então, era 21 anos. Então, o Código Penal levava isso em conta, que o agente era menor de 20, se ele era menor de 21, ele ainda era considerado menor civilmente, certo? Mesmo com a mudança da lei civil, ela não puxa, por quê? Porque eu preciso de uma lei penal, certo? Que modifique isso. Então, mesmo tendo a revogação dessa parte do Código Civil, que diz que agora a maioridade civil, ela vem com os 18, certo? O Código Penal permaneceu, então, tendo esse benefício, essa atenuante da menoridade que a gente fala, certo? Ser o agente menor de 21 anos. Primeiro detalhe, é menor de 21. Se ele tiver 21 anos, eu já não posso. E é na data do fato. Então, ele ser menor de 21 na data do fato. E outro detalhe importante, é maior de 70 na data da sentença. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso diz que uma pessoa idosa é considerada com 60 anos. A banca adora utilizar isso. Em vez de ser 70, ele coloca 60 e aí o pessoal vai lá e marca como sendo certo. Na realidade está errada porque é maior de 70 na data da sentença, certo? E aqui, ser o agente menor de 21. Então, ó, ele falou só em menor, não menor ou igual a 21 anos, certo? Essa atenuante ela é tão importante que ela também leva em conta lá na prescrição penal. Depois vocês vão olhar, está lá no artigo 115, ele leva em conta, então, ser o agente menor de 21 na data do fato e maior de 70 na data da sentença, diminui pela metade o prazo prescricional. E outra atenuante também que merece destaque é a confissão espontânea, que tem previsão lá no artigo 65, inciso 3º, a linha A, por força da súmula 545 do STJ. O que essa súmula fala? Ó? Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Então, a confissão espontânea é também uma outra atenuante extremamente importante para o nosso ordenamento. E a aplicação, então, da atenuante da menoridade ou maioridade e a confissão espontânea, elas são tão importantes que, inclusive, elas compensam a reincidência. Dani, você falou na aula passada que as circunstâncias judiciais desfavoráveis e favoráveis, elas não podem se compensar, certo? E por que aqui você está falando que pode? Porque aqui eu tenho o artigo 67. Então, por força do artigo 67, eu posso fazer essa compensação, certo? Essa compensação ela é possível por conta da interpretação doutrinária e jurisprudencial, tá? O artigo 67 ele não deixa isso explícito, mas com o entendimento jurisprudencial e a doutrina, eles entendem que pode isso. E como seria isso? Pensa na seguinte situação: o agente ele é considerado reincidente e também é menor de 21 na data do fato. Então, o que acontece? O juiz está lá na segunda fase de aplicação da pena, certo? E ele veio, então, da pena base. Quando ele vai analisar, então, essa pena intermediária, que é aqui na segunda fase, o que ele faz? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele não vai considerar nenhuma. Por quê? Porque elas se compensam. Então, a pena intermediária vai continuar sendo igual ao quê? A pena base. Embora ele seja reincidente, embora ele tenha o benefício da atenuante ser ele menor de 21 na data do fato, certo? Por quê? Porque elas se compensam, certo? Outro detalhe é o quê? Que quando o juiz vai analisar, ele analisa primeiro as agravantes e depois, então, as atenuantes. Dani, e qual a proporção? Porque você não disse na proporção, você não falou que o artigo 61, 62 traz essa proporção. E daí, qual que é a proporção que eu vou usar? Em regra, tem utilizado-se a proporção de 1/6, embora nem o artigo 61 nem o artigo 62 falam isso, certo? Mas é o entendimento, então, do STJ é utilizar o quê? Tanto para aumentar quanto para diminuir 1/6. Aumenta-se, né? Agrava-se, desculpa, ou atenua-se a pena em 1/6. E o outro detalhe é que
Conforme diz a súmula 231, que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ou seja, o agente só tem a atenuante, por exemplo, da confissão espontânea. A pena dele pode ficar abaixo do mínimo legal? Não, não pode, por força do que? Da súmula 231 do STJ. Só que eu tenho que entender também isso, contrário senso. Como assim, Dani? Se a incidência de atenuante não pode conduzir à redução abaixo do mínimo, a incidência, então, de agravante não pode conduzir a pena ficar acima, né? Não pode agravar a pena, deixar ela acima, então, do máximo legal permitido, certo? Então, na segunda fase, nessa pena intermediária, aqui acontece igual na circunstância judicial. A pena não pode ficar nem abaixo do mínimo legal e nem acima do máximo permitido, certo? E finalizamos, então, mais uma fase da dosimetria, né? A fase intermediária, a segunda fase. E a próxima aula, então, a nossa última aula da dosimetria, falaremos, então, da terceira fase, que é as causas de aumento ou diminuição da pena, onde é fixada, então, a pena final. Até a próxima. Beijos para vocês.